mais uma videoaula de teatro. Tia Mayara tá morrendo de saudade de vocês, antes de mais nada. Mas vamos continuar, eu daqui e vocês daí. Vamos se divertir do mesmo jeito, tá bom? Hoje nós vamos continuar ainda com o nosso livro de artes. Então, se você ainda não está com ele, vai lá, pausa o vídeo rapidinho e pega o seu livro pra gente iniciar as atividades. Bom, quinto ano, na aula passada, lembra que a tia Mayara falou bastante a respeito das máscaras, da importância das máscaras, em teatro de máscaras também, né? Que o teatro ele surgiu lá na Grécia, e desde a Grécia os atores usavam máscara, e depois que isso foi sendo tirado. Bom, então eu vou passar logo de início uma última atividade que vai falar um pouquinho do teatro de máscaras ainda, tá bom? Pra gente seguir adiante no próximo capítulo do nosso livro, tá? Então, logo na página 95, está pedindo pra gente fazer mais uma máscara. Só que esse modelo de máscara a gente tem no livro, tá bom? Então, lá na parte, lá no finalzinho, no material complementar, vocês vão achar essa máscara aqui, ó, que é essa daqui que eu já destaquei, que já está nas minhas mãos, para vocês destacarem, certo? Então, ela está em branco e eu vou produzir ela, né? Então, aqui eles dão algumas ideias com papéis, então é legal vocês usarem, sei lá, jornal, revistas velhas ou até mesmo canetinha, tá bom? Então, aqui tem alguns materiais, mas usem materiais que vocês tiverem. Se vocês quiserem pintar, se vocês quiserem recortar e fazer uma colagem, usem a criatividade de vocês. Deixem essa máscara o mais diferente possível, certo? Na página seguinte, na página 96, aqui a gente tem um modelo de uma máscara bem colorida. Eles estão explicando como que modelos, né, dão exemplos de como vocês podem fazer a máscara, mas, como eu disse, é livre. E depois de feito, nunca esqueça de montar uma história para essa máscara. Que personagem ela poderia ser? Ah, eu quero apresentar esse personagem. Então, vista um figurino e coloque a máscara na frente, comece a apresentar, ou fale um poema, uma poesia. Aquilo que eu sempre falo, teatro é imaginação e criatividade. Quanto mais a gente exerce isso, melhor a gente fica na parte artística, tá? Digamos assim. Então, façam agora a máscara de vocês, montem uma história, deixem escrito, né? E depois, quando terminar a aula, vocês já façam essa representação. É aquilo que eu sempre falo, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha, então montem. Apresentem para vocês mesmos na câmera do celular, ou em alguma outra câmera, se vejam como que vocês estão atuando. É bem legal, gente. Bom, e depois de terminado, a gente vai para o próximo capítulo. Capítulo 15. Aqui a gente não vai falar de máscaras, a gente vai falar de um tipo de teatro que acontece muito, tá, gente? Chama teatro de rua. E aí o nome do capítulo é A Rua é um Palco, certo? Então aqui tá falando aqui, ó, faça uma descrição dessa fotografia. Então pega um caderno, vocês vão anotar. O que vocês estão vendo aqui, né? Então a gente vê um monte de pessoas, né? E aqui no meio tem um círculo demarcando como se fosse um palco mesmo, tá? E os atores estão aqui dentro. Se vocês forem perceber, os atores estão dentro do círculo, fazendo uma apresentação teatral. Pode aqui ser uma apresentação circense? Pode. Pode ser uma apresentação de uma peça? Pode. Né? De uma dança? Também pode, tá? Aqui a gente vai saber que apresentação que é, tá? Qual o espaço os artistas estão se apresentando? Então, observando aqui, que espaço eles estão apresentando, né? Quando a gente fala de teatro de rua, não é os artistas no meio da rua, onde os carros passam, não. É num local aberto, geralmente em um parque, né? Algum espaço que seja aberto, que dê para acontecer essa apresentação, tá bom? E logo aqui embaixo vai falar um pouco da apresentação desses artistas, tá? Ó, apresentação da peça teatral As Presepadas de Damião, do grupo Damião e Companhia de Teatro em São Luís do Paraitinga, São Paulo, 2005, tá bom? Então, As Presepadas de Damião, né? Então, provavelmente é uma peça de comédia, certo? Então, só pela imagem a gente já consegue entender que é algo divertido, que provavelmente não é uma peça dramática, né? Bom, próxima página.
Na próxima página, a gente tem aqui, ó, 2 imagens, tá? Então, está pedindo pra gente observar as imagens abaixo e falar quais as diferenças que a gente consegue observar entre o teatro, que é encenado ao ar livre, e aquele que é encenado nos palcos, tá bom? Então, olha, observem aqui, estão vendo? Então, são 2 teatros realizados, um é na Itália e o outro é na Romênia, tá? Em 2 países diferentes. E aqui eles usam a perna de pau, tá vendo? Pelo que eu vejo aqui, são 2 teatros que abordam o universo circense, o universo do circo. E se a gente for olhar no chão, é demarcado. Porque imagina, você vai fazer uma apresentação de teatro de rua. Se você não demarca um palco, geralmente o palco ele é feito em círculo, né? Então, as pessoas, elas ficam em círculo. Então, quando eu tenho que apresentar, se eu tô de frente para você, eu preciso fazer algum movimento que eu fique de frente para outra pessoa que tá do meu lado, para outra pessoa que tá do outro lado, para quem tá atrás de mim. Então, tem que ser uma peça itinerante, onde os atores se locomovem o tempo todo para não ficar de costas o tempo todo para quem está assistindo. Já no palco, não. O palco, eu sempre apresento de frente. Tem o palco, eu apresento de frente. Não tem ninguém nas minhas costas e ninguém do meu lado, né? Eu acredito que essa seja uma diferença grande. E aqui é o ar livre, no palco não é ao ar livre, é dentro do teatro mesmo, tá bom? Ó, chamamos de teatro de rua aquele teatro que é realizado em espaços públicos, né, ao ar livre, como praças, parques e ruas. Nas apresentações desse tipo de teatro, geralmente é o grande contato dos artistas com a plateia. Então, geralmente você está ali apresentando teatro de rua, está passando alguém, esse público acaba parando, porque vê um monte de gente ali e acaba parando para ver o que está acontecendo. Infelizmente, hoje, atualmente, né, com todo esse problema que nós estamos enfrentando, não tem teatro de rua e, aliás, não tem nenhum evento cultural, nenhum evento artístico, porque tem uma aglomeração de pessoas, né? E hoje, atualmente, a gente não pode estar no meio de aglomeração de pessoas justamente para a gente se prevenir. Certo, gente? Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e logo, logo essas apresentações vão voltar a acontecer. Mas, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem colocar na internet vídeos de teatro, de apresentação de teatro de rua. Então, vocês vão ver alguns trechos ali e vão ver como é feito. Ou, de repente, vocês mesmos já estavam passando algum dia pela rua e acabou vendo esses teatros acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá na página 99. Muitos anos na estrada e nas ruas, nas praças, nos mercados. O teatro de rua existe desde a antiguidade, gente. Na Grécia e Roma antiga, boa parte dos espetáculos era feito ao ar livre. Lembra que eu falei do teatro da Grécia? Era feito ao ar livre, né? Então, as pessoas ficavam em volta e existia um palco, mas aquele palco era ao ar livre. Não existia ainda o teatro mesmo, que era um local fechado. Nessa época, além dos espetáculos oficiais, artistas itinerantes são artistas que eles vão de lugar a lugar, eles não ficam num lugar fixo, tá? Chamados mimos, apresentavam caricaturas de animais e tipos sociais em apresentações na rua e nas praças. Na Idade Média, grupos de saltimbancos viajavam de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, apresentando números de acrobacia, música e poesia. Então, o teatro de rua, ele tem uma característica bem forte, circense, tá? Então, muitas apresentações de teatro de rua sempre é abordado algum elemento circense. Mas todo teatro de rua? Não, tá? Mas geralmente começou sempre abordando coisas de circo. Mas hoje você assiste peças teatrais que não envolvem circo e acontecem na rua mesmo, no espaço público, para que as pessoas que não têm acesso ao teatro possam vir a ter. Vamos lá. Deixa eu ver onde a tia Mayara parou. Ah, tá. Nessa época, mesmo o teatro religioso saiu dos salões das igrejas para se apresentar nas praças, onde várias cenas teatrais, cômicas e religiosas eram apresentadas simultaneamente.
No Renascimento, essa tradição mambembe continuou até gerar tradições como a comédia dell'arte, que, como você pode ver na imagem ao lado, é apresentada até hoje. Atualmente, ainda percebemos a presença dessa arte em vários grupos teatrais do Brasil e do mundo. Como você pode ver, essa é uma arte que tem uma longa história, tá? Então, essa aqui do lado se chama comédia dell'arte. A comédia dell'arte, ela vem desde a antiguidade mesmo, onde eram apresentadas peças teatrais para os reis, né? Que existiam na época, e a comédia dell'arte, ela trabalha o cômico e a tragédia. Aqui a gente vê que os atores, eles estão de máscaras. Olha, apresentação de teatro em Ljubljana, Eslovênia, em 2014, tá bom? Próxima página. No Brasil, o teatro de rua ganhou espaço a partir da década de 1970. Naquele período, as peças de teatro tinham o objetivo de criticar a situação política do país. Então, nessa época, nos anos 70, começou uma grande massa, né, dos artistas teatrais começarem a levar o teatro para a rua, e eles criticavam um pouco a política. Era uma forma de protesto, certo? Atualmente, existem grupos de teatro de rua em todo o Brasil e suas peças abordam temas contemporâneos, ou seja, temas da atualidade, tá? Com destaque para problemas como a desigualdade social, a corrupção e a destruição do meio ambiente. Então, geralmente é sempre algum tema que o país está enfrentando, justamente para as pessoas assistirem e se conscientizarem de que aquilo não é legal, né? E eles tentam levar isso através da arte. Por isso que eu falo, gente, a arte é uma forma de cultura que faz realmente transformar a ideia, o pensamento do ser humano, tá bom? E aqui nessa página 101, a gente tem uma curiosidade, tá? Que chama Cidadania no Dia a Dia. E aqui vai falar um pouco sobre um grupo teatral que chama o Grupo Tá na Rua. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet também sobre esse grupo, que é bem legal. Eles têm um trabalho bem bacana de teatro de rua, tá? Ó, o Grupo de Teatro Tá na Rua foi criado na década de 80, na cidade do Rio de Janeiro, pelo ator, diretor e teatrólogo Amir Haddad. O grupo realiza apresentações de caráter popular, sempre gratuitas, em espaços públicos como praças, parques e feira livre, ou seja, né, são como é espaço público, aí ele se caracteriza como teatro de rua. Atualmente, o Tá na Rua também oferece oficinas de teatro para comunidades carentes. Leia o que escreveu Amir Haddad sobre a importância da arte pública. O conceito de arte pública ainda é muito novo e, ao mesmo tempo, muito antigo. Uma arte que se faz e que se produz para todos, sem distinção de classe ou nenhuma outra forma de discriminação, podendo ocupar todo e qualquer espaço e com plena função social de organizar o mundo, ainda que por instantes, fazendo renascer na população a esperança, um direito de todo e qualquer cidadão. Até porque, gente, muita gente não consegue hoje ter acesso a um teatro, pagar uma apresentação teatral. Esse grupo, ele faz de uma forma gratuita, não só esse grupo, como outros também que existem, justamente para todo mundo ter acesso à cultura, todo mundo poder assistir uma peça teatral e tomar consciência de algumas questões sociais, né? Que já foi falado aqui, a desigualdade social, o meio ambiente, enfim. Bom, então vamos lá, ó. Esse daqui é o grupo Tá na Rua, tá vendo que é muita gente que participa, tá? Então aqui é a fotografia do grupo, eles são da cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí aqui tem duas perguntinhas, ó. De acordo com o texto, por que a arte pública é importante? Então, por que esse teatro de rua, existem danças de ruas, por que essa arte que é realizada na rua é importante? Já comentei um pouquinho sobre, hein? B. Com o auxílio do professor, procurem descobrir se existem grupos de teatro de rua no município onde vocês moram. Se é possível, entrem em contato com um desses grupos e solicitem que os atores venham até a escola realizar uma apresentação de teatro para a comunidade escolar. Nesse caso aqui, como nós estamos em casa, como nós ainda não temos a aula presencial, eu vou pedir que vocês pesquisem grupo teatros de ruas da cidade de vocês, tá?
Então, eu sei que tem gente que mora em São Bernardo, mas tem gente que mora numa cidade vizinha de São Bernardo. Então, pesquise. Ah, eu moro em Santo André. Então, pesquisem qual que é os grupos de teatro de rua que existem ali. Façam uma breve pesquisa. Tentem achar vídeos desse grupo de teatro nas ruas. E aí, vocês vão escrever, ó, o grupo que existe na minha cidade de teatro de rua se chama tal. Eles apresentam que tipo de peças teatrais? Peças cômicas, peças dramáticas? Então, escrevam aí e depois de vocês assistirem um trecho desse grupo que existe na cidade de vocês, ou lerem sobre esse grupo, escrevam, dê sua opinião. Bom, pessoal, agora nós vamos para uma atividade prática, tá? Então, abram lá na página 102 e aqui está propondo uma atividade como se nós estivéssemos na escola para fazer com os colegas e tudo mais. Como nós não estamos, está cada um em suas casas, nós vamos adaptar essa atividade para vocês fazerem aí, combinado? Então, vamos lá. Ó. Vamos investigar um elemento importante para o teatro de rua, que é o espaço cênico. Onde eles apresentam? Em qualquer lugar? Eles podem entrar numa loja e apresentar? Podem, se essa for a proposta. Mas o teatro de rua, gente, se vocês forem ver lá nas imagens atrás no livro, a gente consegue perceber que é feito delimitado um espaço. É feito um espaço, geralmente é um espaço redondo, né? Onde o público fica em volta. Quando o público fica em volta e os atores no meio, isso se chama espaço cênico de arena, né? Onde todos ficam em volta, tá? Então, o que está pedindo aqui? Para que vocês montem um espaço cênico. Então, se vocês estão aí na casa de vocês, como que vocês fariam esse espaço cênico de vocês? Né? Em casa dá para vocês fazerem de outro estilo. Pode ser redondo, vocês podem colocar uma fita adesiva no chão, uma fita crepe, alguma coisa que dê para delimitar esse espaço, tá bom? Então, tá pedindo para delimitar esse espaço e para você apresentar. Se tiver alguém aí na sua casa que queira apresentar com você, ótimo. Senão, vocês podem apresentar sozinho, como se fosse teatro de rua. Então, separa um figurino bem legal, uma caracterização de maquiagem, alguma coisa assim. Se os meninos quiserem montar alguma coisa para colocar na cabeça, usar a própria máscara que vocês fizeram, que eu pedi para vocês fazerem lá no início, vai ser ótimo, tá bom? Aproveitem essa máscara, a história que eu pedi para vocês contarem, para apresentar como se fosse um teatro de rua, gente. E aí eu quero que vocês improvisem, né? Montem um roteirinho da cena e durante a apresentação vocês improvisem para quem estiver aí. Se divirtam, usem a criatividade de vocês, a imaginação, que é isso que o teatro propõe, tá bom, gente? E se quiserem, pesquisem na internet, pequenas histórias, que é composto por teatro de rua. Façam um roteiro mesmo. Quem gosta de escrever vai ser ótimo. Quem não, eu não tenho muita ideia para escrita. Então, criem na hora, gente. Eu lembro que em sala, quando eu pedia para vocês montarem uma cena rápida, rapidinho vocês montavam, pensavam aqui, o que eu posso fazer? Vocês já montavam, já apresentavam e era super legal, tá? A única coisa que eu quero, o objetivo dessas atividades que eu passo para vocês, é trabalhar a criatividade e a imaginação. Combinado? E claro, para isso a gente precisa de atenção e de concentração. Parar um pouquinho, pensar o que eu vou fazer e aí elaborar tudo. Tudo bem, gente? Então a gente vai finalizar por aqui para na semana que vem nós continuarmos. Um beijo da Tia Mayara e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau, gente!